Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Gcast, o podcast do jornal Gazeta do Paraná. Este é o programa Gazeta Entrevista, um espaço onde nós recebemos pessoas importantes da cidade e figuras de destaque para debater ideias para Cascavel. Sou Gabriel Porta e recebo no estúdio um rosto novo na política de Cascavel. Ele é advogado e economista. Foi presidente da ONG Amigos dos Rios e da Associação de Moradores do Bairro Neva. Defensor do meio ambiente, ele possui mais de 25 anos de trabalho na recuperação de nascentes e no plantio de árvores em Cascavel, com mais de 30 mil mudas plantadas. O pai da Maria Helena e do Antônio Marcos Filho. Seja bem-vindo, vereador Antônio Marcos. Obrigado aí pela oportunidade. Você, cara nova na política, né? Mas na política, porque fora da política tu já é bem conhecido aqui. Mas por que você decidiu, então, encarar esse novo desafio como vereador, Antônio? Como você disse, eu sou novo na política, mas na política partidária. Exato. Porque na política estudantil, desde a quinta série, quando a gente assumiu como presidente de sala de aula lá atrás, né? Depois fomos fazer o curso de economia, fui presidente do centro acadêmico. Fui para o curso de direito na FAG, estava esquecido o centro acadêmico, reativamos o centro acadêmico de direito, criamos a atlética de direito, né? Então sempre envolvido pelas causas de um grupo, né? De melhoria de quem está à nossa volta. Foram 1949 votos. Você esperava tudo isso? Então, eu venho para a política partidária quando eu assumo a presidência do direito, né, da associação lá de direito. Quando meu professor de direito constitucional, Rafael Brugneroto, me chamou para ajudar na sua campanha. Então, na época, ele faltou 2 votos para ele, né? Uhum. E eu começo a analisar por que não eu, né? Começo a observar de perto nossos representantes e já um pouco mais empoderado pelo próprio curso de direito, começo a me questionar. E ajudo novamente o Rafael para uma segunda campanha. De novo, ele perde por poucos votos, dessa vez 100 e poucos votos. E então, sim, eu decido sair candidato. Saí candidato, fiz 1.197 votos. Isso me credenciou para sair novamente. Fui atrás, não desisti, continuei meu trabalho na comunidade, ampliei a minha base e aí os 1.949 votos. Se refletiram nessa eleição. E assim, Antônio, durante a sua caminhada aí, né, no ano passado para, né, tentar esses votos, que você sentiu da população nas ruas e que agora você vai tentar levar para debate na Câmara Municipal? Eu tenho feito uma política que eu acredito que seja a que todos nós deveríamos fazer, né? O meu eleitorado é um eleitorado consciente, é um voto difícil de se conseguir, né? Você veja bem, nossa campanha foi né, visitar as casas, conversar pessoalmente, de trabalho na comunidade. Perdão, me repita a tua pergunta. O que você ouviu bastante da população nas ruas durante a tua trajetória, durante a tua campanha? Você é um cara que defende bastante o meio ambiente, né? Então eu acredito que... As demandas, elas são as mesmas de muitos anos. Saúde, educação, transporte, né? De fato, a preocupação com o meio ambiente, né? É basicamente isso. Então, antes de... Agora você vai assumir o cargo de vereador, mas o que você já fez pela cidade que você pode se orgulhar de falar, eu sou vereador, mas antes de ser vereador eu já busquei melhorias para a nossa cidade. Em que aspectos você tentou fazer essas mudanças, melhorias? Então, você já citou ali a questão do meio ambiente, né? Eu moro na Baixadinha, ali no começo da Salgado Filho, lá no bairro Neva, que faz divisa com o rio Coati. E eu, desde então, vendo lá
o descaso, muitas vezes, da prefeitura. A prefeitura tem uma cidade inteira para cuidar, não consegue. Tanto é que o meu slogan é transforme sua indignação em ação. Vendo que a prefeitura vinha, plantava árvores, deixava lá, com um ano o mato crescia, outra pessoa desavisada, sendo solicitada para fazer o serviço, vinha com o trator, cortava todas as árvores, porque passava, não via no meio do mato. Então eu comecei a agir ali na minha comunidade. Comecei a capinar, zelar, plantar, cuidar dessas árvores para que elas de fato desenvolvessem. Então, com o tempo eu fui ampliando. Fui sair daquele reduto meu ali e fui para Cascavel de modo geral, através da ONG Amigo dos Rios. Eu procurei o professor Adelar Valdamer na época, né? Me recebeu e a gente foi crescendo nisso aí. Plantamos árvore em toda a cidade, principalmente em volta das nossas nascentes, né? Mantendo as nossas nascentes. Mas depois eu tive a oportunidade então de ser presidente do bairro. E eu fui buscar uma associação de moradores de forma independente. Aí nós ganhamos lá o espaço, a oportunidade para cultivar hortaliça num terreno do município, que serviu de base para a gente fazer investimentos e melhorias na nossa associação. Né? Então, nós buscamos parceria sim com o poder público, mas uma parceria pública-privada. Veja como exemplo, nós tínhamos lá a demanda do parquinho no Ginásio da Neva. Era um parquinho esquecido, brinquedos enferrujados, alguns quebrados, num modelo que já não serve mais, que é com ferro, né? E eu vi lá na Carlos Gomes, um dia que eu vinha passando, eles instalando um desses parquinhos novos. Perguntei pro rapaz, falei, como que eu faço para adquirir um desses aí lá pro nosso bairro? Como que a gente consegue? Falou, olha, conversa com o nosso secretário, que é o Walter Parzianello, que ele ainda tem, porque a prefeitura listou lá, acho que 30 parquinhos, deve ter uns 3. Em conversa com o Walter, ele falou, olha, eu tenho o parquinho, só eu não tenho a mão de obra no momento e eu não tenho material. Então, como a gente já vinha fazendo um trabalho sério na comunidade, eu entrei no grupo nosso de vizinho solidário e falei, olha, a situação é essa. Tem o parquinho, custa praticamente R$130 mil o parquinho, mas nós precisamos fazer uma contrapartida. Precisamos nos reunir e fazer o piso. A mão de obra era minha, né? Minha e do meu tio. E assim, em poucos dias, a gente levantou R$15 mil e fizemos todo o contrapiso para o parquinho. Em menos de 10 dias, o bairro tinha lá um parquinho renovado, que deu vida ali para aquela área externa. E ficou bonito, né? Sim. E assim a gente continuou. O campo de futebol fez a mesma coisa, a prefeitura investiu lá bastante dinheiro na tela, doou a grama e a gente entrou com a mão de obra e a terraplanagem. Então, temos feito isso. Ali no nosso bairro, muitas obras foram feitas dessa forma. Pública privada. Às vezes você entra com 2, 3, 4, 5 mil reais e a prefeitura entra lá com 100, 200 mil reais, porque ela tem essa dificuldade, essa burocracia, né? Tem os 200 mil reais, mas não tem os 2 que ele precisava lá para um detalhe, e a gente consegue desenrolar. Que legal, Antônio, saber que é a sua boa vontade com o bairro, porque o bairro Neve ele é um bairro bonito, é um bairro que dificilmente você vê ali situações de esquecimento. Saber que você faz parte da evolução do bairro, né? Que tá ficando cada vez mais bonito lá, né? Sim, eu moro ali há 48 anos, né? Nasci ali do ladinho da Igreja da Neva, depois meu avô trocou para essa chácara lá na beira do rio, e lá a gente mora até hoje. Você falou do bairro, de fato, é um bairro com moradores antigos, acima ali de 30, 40 anos, né? Mas nós temos a nossa periferia, que é justamente em volta dos rios. O bairro Neva ele é compreendido por 15 loteamentos. Jardim Acácia, Vila Tolentino, Santa Mônica, a própria Vila Neva. E o perímetro ali fecha com os 2 rios. Rio Coati, que vai nascer ali meio atrás do Colégio Santa Maria, atrás daquela pizzaria antiga ali perto da Tanquedo. Desce em direção ao 14 de novembro. E o outro rio, Rio Coati Chico, que vai nascer lá no Corpo de Bombeiros. E eles se encontram. Então esses 2 rios, um faz divisa Neva Pioneiros Catarinense e o outro faz divisa Neva Parque São Paulo. Essas periferias, essa baixada ali é bastante carente ainda. Ô Antônio, você falou sobre os parques, né, agora há pouco, e eu lembrei que até sinalizei aqui no meu roteiro sobre os ecoparques. Você é um grande crítico dos ecoparques. O que a gente pode pensar numa maneira para
adaptar esses ecoparques de uma maneira mais vantajosa? Não sei. O que você mudaria desse projeto? Para o meio ambiente. Obrigado. Isso. Então, não sei onde que você viu essa questão da crítica. Eu já fiz algumas críticas em particular, né? Mas, assim, ao meu modo de ver, o meio ambiente, ele totalmente se interage, né? Então, eu não sou formado em nenhuma ciência aí de biologia ou qualquer mais ligado ao meio ambiente. É só o meu conhecimento é de curiosidade mesmo. Mas quando você coloca 20 centímetros de concreto no leito de um rio, você mata ele, né? Sim. Você faz o gavião que eles colocam do lado para segurar as margens. Isso também foge do que a gente espera da naturalidade. O rio, né, precisaria que houvesse menos intervenções. Tem o próprio rio Coati ali, as pessoas já cultivam árvore, tem muitas árvores, que mantenha, né? O que precisa ser feito? Uma pista de caminhada, isso sim, cuidando e zelando para que não tire as árvores, né? Mas o leito do rio, manter ele. Tirar aqueles que são os gargalos, como a gente tem lá, pontes antigas que estão no sistema ainda de manilha, para que a água flua, mas não fazer tanta intervenção no meio ambiente. Manter o mais natural possível, que vai diminuir muito os custos e vai ajudar o meio ambiente, com certeza. Sobre o Parque Linear, eu gostaria que você falasse sobre esse projeto que ainda é novo, né? Qual que é a ideia desse projeto, Antônio? Você diz lá para o nosso bairro, o projeto? A gente tem visto aí os modelos, né? E o que acontece? Eu não lembro quem que é o doutor que desenvolveu a tese, mas se fôssemos olhar simplesmente pela área da biologia, você faz uma cerca respeitando o espaço ali, que são os 30 metros do rio, cada margem, e deixa que a natureza aconteça. Mas se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A árvore, o mato, eles vão crescer, vai formar um colchão de folha, quando tiver muito seco, alguém vai atear fogo, né? Pode se transformar num esconderijo de malandro, pode se transformar nos lugares assim que vai aumentar o número de animais ali, às vezes animais peçonhentos. Sim. Então, nas áreas urbanas, a gente tem que, como a gente usa na área da saúde, a redução de danos. Você não pode deixar que a natureza haja por si só, que seria o mais certo. Vai ter que ter intervenção do homem. Mas então que tenha grama e árvore, que sejam os parques lineares. É dessa forma que eu vejo como ideal. Interessante. Falamos sobre terrenos. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão de Cascavel. Está ampliando, né? Ampliando cada vez mais o metro, o quilômetro. Você vai lá, você vê, a galera vai fazer terreno, vai fazer loteamento e tirar os terrenos. Como é que fala? Esqueci. Zoneamento? Tinha me fugido a palavra da cabeça. Então, a gente vê que Cascavel está ficando cada vez mais urbana e menos verde. Não sei se é essa a impressão que você tem também. Cada vez mais terrenos, loteamentos, e o verde está perdendo, está acabando. Queria saber se você acha, que você acha sobre essa questão. É bem complexa, né? Eu ainda não estudei o assunto, né? A gente fica mais nessa área de plantar as árvores, cuidar das nascentes, e não tinha essa visão de gestor da cidade. Mas, pelo que a gente vê, lê, conhece, a cidade nossa está crescendo a passos largos. Há uma pressão, né, de demanda cada vez mais, de novas áreas e tal. Também existe o interesse dessas pessoas que estão no perímetro, de colocar o seu terreno, né, para que seja feito loteamento e tal, que passe para o perímetro urbano. Então tem toda essa política. E há também aquele que diga, para que crescer mais, expandir mais? Isso vai trazer mais custos para a cidade, mais custos para o município, né? Saneamento, questão de posto de saúde, escola, uma infinidade de coisas, quando você poderia concentrar, que é o que o grande centro faz, né? Você construir a cidade, ao invés de alargar, crescer, como está acontecendo também, prédios, né? Mais prédios. Nós temos muitos lotes ainda baldios no nosso município. Então, quando você expande, você deixa de talvez construir nesses espaços aí que estão precisando. Faz essa pressão, não faz. Então, acaba aumentando. Isso, não, pela ótica do meio ambiente, é totalmente desinteressante. Né? Tem que ser estudado. Claro, a gente vai estudar caso a caso. E a gente vê que
quando foi votado para esse aumento de zoneamento de Cascavel, os vereadores eles passaram tudo para frente, né? Então, ninguém pensa nesse sentido do meio ambiente, né? Se Cascavel vai ganhar mais, mas vai perder em outros sentidos, né? E é bom saber que você vai estar lá para ter uma visão talvez contrária a isso. Mas mudando um pouco de assunto, sobre agricultura urbana, a gente fala de você, eu já vi várias matérias falando de ti nesse aspecto. Separei uma pergunta sobre as hortas comunitárias. Você acha que o Renato ele vai dar andamento nesse projeto? E se você visita esses projetos? Perfeitamente. Eu, quando então fui atrás de ocupar esse espaço lá na Neva, próximo ali da onde eu moro, já havia uma horta ali. E aí eu montei essa horta novamente, né, do zero. Foi ali que eu fui entender o que era agricultura urbana e me aproximar um pouco mais, que é o território hoje que se ocupa disso. E eu participei da ONG Amigo dos Rios, num chamamento público, do qual eu cuidei de um dos lotes da agricultura urbana. É um grande projeto do nosso ex-prefeito Paranhos. Acredito que o Renato Silva vai continuar, vai ampliar, tem feito isso. Esses dias ele foi a campo, junto com o pessoal que está plantando uma área do município, estão plantando feijão. Mas acredito que é preciso reformular. Teve-se a ideia e foi jogado aqui para algumas pessoas aqui, acolá, fazer, e essas pessoas muitas vezes não têm o conhecimento necessário. Pode ter certeza, como eu gosto do projeto, acredito no projeto, vou estar junto com o pessoal da agricultura urbana, sendo parceiro como sempre fui. Vou adiantar aqui, nós temos aqui as chamadas verbas impositivas. Eu já vendo que o pequeno agricultor lá, ele sabe produzir. A prefeitura cedeu o terreno. Ele consegue, com pouco dinheiro, comprar os insumos. O que falta para ele é um maquinário. Porque uma das dificuldades, uma das tantas outras, é que o município não consegue, com o trator que adquiriu, atender esses pequenos produtores no momento que ele precisa. Choveu no domingo. Ele precisa plantar na segunda. Abriu um sol na segunda-feira. Ele não pode agendar para a próxima quinta, daqui 15 dias. Ele tem que plantar, a máquina tem que estar ali naquela hora. Então, como fazer isso se você não pode, a propriedade dele é pequena, né? Você não pode adquirir um trator grande. Então, existem os pequenos tratores. Hoje, R$5.000 se compra um pequeno trator, que ele consegue cuidar aí de 5, 10 mil metros, se for o caso. Então, eu vou destinar da verba impositiva, maquinário aí 10, 20 microtratores para essa agricultura urbana desenrolar. Esse projeto vai ser o Com certeza eu vou colocar para a agricultura urbana. Mas ela tem muito a crescer, tem muita gente que gostaria de estar se ocupando. Hoje é só no Neva que tem? Não, tem lá no Veneza, com o Silvio, uma horta lá no Veneza, que é uma das maiores hortas. Santa Cruz também tem, né? Aonde? No Santa Cruz. Santa Cruz tinha uma horta que era do município. Aí fizeram o terreno do município, os funcionários eram do município e aí eles produziam e doavam, né? E nem podiam cobrar, né? Sendo que usava toda a máquina do município. Daí eles fizeram com o parque e hoje não existe mais. Quem sabe vai ser uma escola ali para quem queira aprender sobre agricultura urbana. Esse era um projeto do nosso amigo lá, o Mauro Seibert. E só que diferencia. A agricultura urbana, você tem lá um terreno no município, a pessoa planta e ela teve todo um trabalho ali. Ela é merecedora de vender e ter o dinheiro para ela. Sim. Então ela comercializa esse produto. Tá certo, Antônio. E, bom, voltando a falar sobre os rios, sobre as nascentes, esses dias a gente até fez uma matéria na Gazeta sobre a contaminação de nascentes de Cascavel, água imprópria, o município deixando os avisos lá, que não poderia ser água para consumo. E acredito que você é um cara que sempre está por dentro desses assuntos. Como é que está a situação dos rios e das nascentes de Cascavel? De um modo geral, assim. Cascavel hoje, eu não vou dizer com certeza, eu sei que ela passava de 95%, 98% de saneamento básico. Então, ela está praticamente coberta, se não 100%, né?
Hoje. Então não justifica, ainda nós temos pontos de esgoto nos rios. E se você andar por leito dos rios, como a gente já andou, ou as margens, muitos deles são chamados Rio Bostinha, porque continua sendo jogado o esgoto ali. Há casas que há 30 anos atrás não tinha como colocar, não tinha fossa, é um lugar muito baixo, cava um pouco já dá água. E aí quando passou a rede no fundo de sua casa, tem um custo para ligar esse cano, entendeu? Então vai ter que contratar um pedreiro, um profissional, vai ter que comprar o cano e tudo mais, e ele continua jogando, porque para ele não está dando problema, não está dando entupimento. Então é preciso fazer uma conscientização desse pessoal, uma vistoria, provocar a Sanepar para que vistorie essas casas, identifique onde são esses pontos que estão jogando, né? Alguns são visualmente, e a gente faça uma força-tarefa nesses pontos de esgotos, para que os nossos rios então sejam cada vez menos poluídos. Mas as fontes poluidoras dos esgotos são diversas. São diversas. Tem outras fontes muito mais agressivas, né? Com metais pesados, óleo e etc. Então a gente vai sim fazer um levantamento com o apoio de universidades, o pessoal mesmo que são membros da ONG Amigo dos Rios e outros profissionais, levantar isso e cobrar da Sanepar uma ação mais efetiva, né? Para que de fato os nossos rios tenham uma água como a gente conhecia lá no tempo de criança na escola, insípida, inodora, incolor. Né? Você chegar lá e ver um rio que de fato tenha vida, porque hoje nossos rios estão mortos. Mas eles estão... Uma outra coisa que tem matado nossos rios, não só a poluição, a falta de água nas nascentes. Construção em cima de construção. Você vai lá, constrói uma casa, faz o piso, pegou a bits, aumenta. Ao invés de você deixar aquele espaço reservado, você vai lá e constrói tudo, porque às vezes a esposa não quer grama, não quer sujeira. Então não há uma fiscalização. É complexo, não é fácil, mas tem que começar por algum lugar. Então eu tenho aqui com uma ideia, se não nas mais antigas, que as mais novas, que a gente, vamos estudar isso aí, se é possível, um projeto de lei obrigando as novas construções a ter um fosso, onde a água da chuva, com um dreno, vai entrar na terra. É simples, é barato. Você abre ali uma cava de 2x2, joga a brita dentro, encana o cano da água da chuva ali do telhado e aquela água vai infiltrar no espigão, que é no lugar mais alto, e certamente vai chegar na nascente lá 1 ano, 2, não sei quanto tempo que uma água do espigão vai chegar na nascente. Mas hoje as nascentes estão morrendo por falta de água, porque o solo está totalmente impermeável, né? Basta você ver que uma chuva rápida, ela escorre pelas galerias, né, das casas, nos asfaltos, vão para os rios, o que provoca esses alagamentos. Em 5 minutos parou a chuva, a água se foi embora e o rio está lá com um espelho de água de 5 centímetros só. Não temos água nos nossos nascentes, não temos água nos nossos rios. Interessante isso que você falou também. Não pensava que era mais ou menos por aí. E tem outro assunto também, que são a galera tacando lixo nos rios, né? Eu tenho, pra mim, assim, uma lembrança muito recente. Eu cresci ele no Santa Cruz, agora que eu saí um pouco, né? Mas aquele rio ali que pega a antiga estação da Sanepar... lá no Santa Cruz? Lá no Santa Cruz. O Rio Bezerra? A galera jogava bicho morto lá, lixo, enfim. E aí também vai muito da conscientização da população. Nós fomos fazer algumas ações ambientais lá, através da ONG Amigo dos Rios, né? Plantando árvores e tal, zelando pelas nossas nascentes. E no ponto onde a gente estava, tinha a situação de pessoas que moravam na beira do rio e viviam de reciclagem. Então o que fazem muitas vezes essas pessoas? Vão lá na lixeira, recolhem tudo, põe no carrinho, vai na beira do rio, separa o que lhe presta e o que não presta joga no rio. O mais ruim, o que mais afetava lá era isso. Mas com relação ao lixo, são diversos. Tem pessoas que têm toda a condição e o conhecimento, mas eu não sei porquê. Ela vê um pedacinho na beira do rio lá que tem um mato um pouco mais alto, dispensa o lixo ali. Mas se você for ver esse lixo sólido, sofá, o próprio pneu, ele não causa ele é mais uma poluição visual do que qualquer outra, entendeu? Claro, não devemos, não é isso, não é certo, tem o seu local destinado. Mas ele dos males eu acho que talvez seja até o menor, não é verdade? Mas hoje pela manhã eu conversava com um amigo e ele falou justamente a dificuldade da coleta. Nós temos que criar canais que facilitem para que a comunidade não precise jogar.
O que faz uma pessoa sair do centro da cidade, lá no final da Rio da Paz, para jogar um lixo? Ele está incomodando dentro do lote dele, que ele limpou, zelou, e ele vai falar, o que eu vou fazer agora com esse pneu, com essa telha que eu tinha aqui, né, esse vaso sanitário que eu não sei o que eu achei que ia usar e não uso. Então o município tem que facilitar essa ação, para que a comunidade tenha um canal para onde possa destinar esse lixo. Talvez até ampliar mais a questão da coleta de volumosos, né? Hoje o município tem esse serviço, e uma vez eu até precisei usar. Eu tinha trocado o sofá lá de casa e não era um sofá que era bom para se doar e tal, enfim, cheio de pelo de cachorro. Daí a gente passou esse sofá, só que daí a coleta de volumosos demora um mês para vir retirar. A gente ficou esperando um mês para tirar, para conseguir achar um espaço para o sofá ficar, teve que ficar na sala junto com o novo. O professor Ney Raverotti, falo professor porque é o título que eu acho que é maior do que qualquer outro, né? Grande Ney. Temos que valorizar os professores, então sempre respeitá-los. É isso que vai mudar o nosso país. Então, ele foi nosso vereador, hoje está lá na Defesa Civil, né? E ele falou para mim de um projeto dele, que seria ter um galpão grande, para que, por exemplo, vamos pegar como exemplo sofá ou guarda-roupa, essas coisas assim, que possa ser desmontado, tira o que é metal, vai para reciclagem, o que é de madeira vai para incineração, mas que tenha um valor econômico. Tudo gira em forma de economia. O cara lá da agricultura urbana, ele não vai dar certo o projeto dele se ele tiver que trabalhar a semana inteira como pedreiro e no final de semana cuidar a horta. Ele tem que sobreviver da horta. Aquela horta tem que render R$1.500, R$2.000, R$3.000 para ele por mês para o projeto acontecer. Então ele tem que, né? Então pro projeto ambiental também acontecer, tem que criar-se alguma situação que vai ter um viés econômico. As pessoas que lá vão trabalhar, né? Então, quem sabe a prefeitura entra com esse espaço, entra com esse barracão, e como é feito hoje na reciclagem. Uhum. Mas esse volumoso também poderia se pensar numa forma que tenha valor econômico para quem vai fazer. Aí a coisa anda. De uma forma geral, Antônio, o que a gente pode falar que tem mais a se mudar melhorias ou mudanças no meio ambiente de Cascavel? Você tem em mente? Olha, nós precisamos... tem muita coisa, né? Mas um outro projeto que está na ponta da agulha e que vem de encontro com o que a gente faz, né, na ONG Amigo dos Rios e tudo mais, é retirada, por incrível que pareça. Nós estamos falando aqui de plantio de árvores, mas nós não estamos olhando para uma outra ótica. Nós temos algumas árvores, espécies invasoras. A leucena, por exemplo, é o que está tomando conta dos nossos rios. Então, nós precisamos fazer um projeto de retirada das leucenas, né? É uma árvore de tamanho considerável. Grande, ela parece um angiquinho, ela dá uma vagem, uma sementinha como uma melancia, como uma semente da melancia, e ela toma espaço. Onde tem aquela, não nasce nenhuma outra e vem só dela, lá tem quase que uma semente em cima da outra, ela aumenta muito, né? Então, seria isso, né? Temos a questão... Eu lembro quando o lago estava seco, que eu fui lá e observei. O que eram os resíduos? Por que estava tão assoreado o lago? Era resto de material de construção. Areia, pedra, né? Por que acontece? Como que é naturalmente? A pessoa compra 1 metro ou 2 de areia para fazer uma reforma e ela coloca metade na calçada, metade no asfalto, como se fosse no estacionamento. Ela não vai ocupar antes que venha uma próxima chuva. A chuva vai vir, vai levar para a galeria e vai para os nossos rios, que era o que acontecia lá no lago, né? Então, estudar a viabilidade de colocar isso em bags, né? Hoje em dia, se sendo transportado, né, tudo fechado em bags, coloca-se lá 2 metros de areia num bag e aí acabou esse problema, né? Então, pequenas quantidades que as nossas empresas em materiais de construção sejam obrigadas a transportar esses materiais, né? Pedra, areia, tudo em bag. É uma outra forma de você também contribuir para o nosso meio ambiente. Interessante, interessantíssimo. Lucas, a gente tem... O Paulo vai gravar às 5? Então temos 10 minutos
10 minutos. A gente falamos bastante sobre meio ambiente, Antônio, e aí, falar sobre saúde um pouco, né? Primeiro eu quero te perguntar quais são os outros assuntos, as outras bandeiras que o vereador Antônio Marcos vai defender na Câmara. E a gente já cai para a saúde, que é algo primordial para qualquer cascavelense, ser humano. A gente vê que muitos vereadores têm falado sobre um novo hospital municipal em Cascavel. Mas, às vezes, fica muito em aberto. O município tem condições? Qual vai ser o papel dos vereadores para conseguir fazer com que esse tema saia do papel e tentar levar para o executivo para ajudar a população de Cascavel, que sempre reclama muito da saúde, porque o atendimento nem sempre é o esperado, né? Às vezes a maior reclamação é a demora. O vereador, ele acaba encampando algumas bandeiras, né? Falei aqui do meio ambiente, que é o que a gente trabalha há muitos anos. A educação, a gente acabou não falando, mas é uma bandeira principal para mim, porque é o que transformou minha vida, é o que vai transformar a nossa realidade, de modo geral. Mas eu também tenho como a bandeira a questão da segurança. Já investi em câmaras lá no nosso bairro, né? Estamos falando isso nas reuniões do Conseg, investimento em tecnologia, porque esperar mais soldado, mais viatura, isso não vai resolver. Como disse o comandante lá, o Tenente Coronel Cícero, vamos atrás de tecnologia, câmeras com reconhecimento facial, câmeras com reconhecimento de placa, e vamos cercar a nossa Cascavel. Isso nós vamos apresentar também com um projeto para Cascavel. Fechar a cidade com câmeras inteligentes. Esse é um outro projeto. Então são essas 3 principais bandeiras. Mas tudo que chega para a gente é importante. Seja saúde, educação, moradia, transporte. Tudo isso o vereador tem que se ater a tudo. Ele conhece tudo? Não conhece. Falo dessas porque eu conheço mais. Eu sou agente de segurança socioeducativa há mais de 18 anos. Eu trabalho lá no Sense 2 com os menores infratores, né? Então, e é uma preocupação da comunidade, de modo geral. Principalmente esses pequenos delitos. Vocês veem aí os andarilhos, pequenos, né, furtos, drogas e tal. Então, com certeza, eu estarei defendendo essa bandeira. Tu já viu muita coisa complicada lá, né? Muito, né? Porque lá, os que chegam lá para nós são aqueles que se esforçam bastante, né? Para chegar no Sense lá, tem que se esforçar. Hoje ao meio-dia, eu vi no noticiário mais um homicídio por um menor de 15 anos que já passou por um outro homicídio. 12 anos. Entendeu? Então, o cara, infelizmente a lei, né, ela tem essa brecha aí, então o menor lá pode ficar no máximo 3 anos. Eu nunca vi ficar 3 anos. Sempre no máximo 2 anos. Geralmente, na média, 1 ano e meio, né? Então, tem que ser pensado aí, nossos deputados aí tem que repensar essa questão da lei do menor, né? Mas você me perguntou sobre a saúde. É uma área que eu não atuo muito. Está chegando algumas demandas, estou estudando. Lá no nosso próprio bairro mesmo chegou demandas lá de que precisa de mais atendimento e tal. Fui entender, daí a coordenadora falou que eles lá atendem 25 mil moradores, entre crianças e tal, e que precisavam de uma nova unidade. Essa questão do hospital só ouvi falar, mas não há... Se a gente poderia fazer 1, 2, 3 hospitais, né? Preciso, quanto mais, melhor. Então, chegando para a gente vai estudar o caso e vamos, se puder apoiar, a gente vai apoiar sim, com certeza, né? Fazendo o trabalho que é do vereador, fiscalizar. Né? Principalmente. Você deixou o assunto meio quente para a gente, falar sobre segurança. Como é que a gente falamos de câmeras, né? Para segurança. Isso a gente pode pensar numa maneira de tentar fortalecer a guarda, né? Acho que esse ano vai ter a contratação de um novo efetivo. Se eu não me engano, vão ser 40, né? 40 novos agentes. Se fala em uma ampliação da guarda, que vai ser muito importante para o futuro, né? Até numa nova sede, com novos servidores. Como que os vereadores podem trabalhar nesse sentido para tentar qualificar ainda mais a GM no sentido de armas, ou no sentido de que eles possam ter
instrumentos para trabalho e também os locais de trabalho que eles possam estar mais espalhados pela cidade, porque até os comerciantes no centro reclamam muito, né, que lá tem muita gente que usa droga, passa droga, e os comerciantes ficam com medo dessa situação. Então, Gabriel, primeiramente tem uma informação nova, que talvez não chegou para ti ainda. Só não tô certo se é o STF ou o STJ, mas eu acho que o STF decidiu que a guarda agora vai ter o status de polícia. No começo ela ficava nessa dúvida. Sim. Vai cuidar só dos próprios, não sei o quê, e eles faziam assim meio que se escondendo, se era flagrante ele podia agir ou não. Sim. Agora não. Agora deu uma fortalecida. Tem esse poder. Um respaldo maior aí para nossa guarda. Isso é muito importante. Né? Tinha que ter faz tempo já, né? Isso, como era lá de Foz do Iguaçu, né? Já eram bastante atuantes, né? E eu sempre lutei pela guarda para que ela tivesse. Teve uma época aí que eles estavam até na dúvida se davam arma pro guarda ou não. Como que o guarda vai fazer um trabalho sem arma? Tem que ser. E o bandido armado até os dentes? Não tem como. Então eu sempre fui defensor disso. Então, a guarda vai receber esse efetivo maior aí, de 40, mas é quase que enxugar gelo, porque são pessoas que já saíram. Então o salário ainda precisa ser melhorado para que haja interesse desses novos guardas a se manter. Senão eles usam como trampolim. Ficam 1 ano, 2 anos e vão para outras instituições. Né? Então há de se pensar aí numa maior valorização da Guarda Municipal nesse sentido. Você falou ali dos comerciantes que reclamam. Nós temos, eu não sei, né? Eu acho que às vezes a própria polícia... acho não, a gente vê que tem dificuldade porque ela prende o humilhante, o vagabundo hoje e meia hora depois está solto cometendo os mesmos crimes. Isso no nosso conselho lá no Conseg, todas as instituições falam a mesma coisa. E que recai para o juiz, que o juiz que vai recair pelas nossas leis. Então nós vamos ter que cobrar aí dos nossos deputados federais para ter mudanças nisso aí. Nós vamos chamar os nossos deputados para uma conversa. O Conseg vai chamar para entender e cobrar isso aí para que haja essa mudança, senão desanima. Então, mas a solução seria esses pontos, como existe aí os pontos da polícia, que me foge o nome agora, que já existe lá no Santa Cruz, existe no Tropical. Eu, por exemplo, lá no Neva... O PS. E aí eu lá no Neva, por exemplo, mais uma parceria pública-privada, eu poderia pegar um container e colocar um ar-condicionado para que seja uma base, um QG, um ponto de apoio ali da Guarda Municipal. A comunidade vai conseguir, através de uma panificadora, conseguir um café para eles, alguma coisa assim, ele tem um banheiro, um ponto de descanso. Só o fato da presença da guarda ali, né? Então nós vamos provocar, e isso deveria ter na cidade toda. Lugares onde a guarda poderia estar ali alojada. Fica meia hora aqui, fica meia hora... Se lá no Ginásio da Neve, que é o nosso centrinho, ele ficar ali meia hora de manhã, meia hora à tarde, tá bem. Depois ele vai lá para o Cascavel Velho, fica aqui, isso vai inibir muito. Traz a sensação de segurança que a sociedade precisa. Antônio, para a gente finalizar, como que vai ser a sua postura frente ao executivo? Oposição vai estar... Como é que vai ser o vereador Antônio Marcos quanto ao governo executivo? Eu fui nos primeiros dias ali, logo que a gente saiu o resultado da eleição, fui numa outra emissora e me perguntaram, está lá escrito. E é o que eu gostaria e o que eu sinto dessa Câmara. Eu acho que estamos pensando igual, né? Que me alegra estar nessa composição de hoje, entendeu? Não ser oposição e nem ser situação. Ser vereador, ter independência. Né? O projeto é bom, tem nosso apoio. O projeto precisa de melhoria, a gente vai pedir as melhorias. Entendeu? Porque a gente batalhou muito para estar aqui, a sociedade é carente, né, de vereadores de fato. Porque se for para a gente assinar embaixo, simplesmente, fechamos a Câmara, vamos embora, deixa o prefeito tocar, ele vai tocar melhor. Entendeu? Precisa, e nós vamos ser um auxiliar do prefeito, vamos ajudar. Né? Ao contrário de que alguns possam pensar, você fazendo o trabalho de vereador como deve ser feito, fiscalizando e legislando, ele contribui para a gestão pública. Entendeu? Então não somos situação, né? Não somos contra nem a favor, nós vamos ser o vereador. Antônio, foi muito legal conversar contigo, agradecer a sua
presença aqui no estúdio da Gazeta para conversar, bater esse papo importante com a gente, para que o nosso público possa conhecer como é que vai ser o vereador Antônio Marcos na Câmara. Muito obrigado por vir aqui mais uma vez. Eu agradeço, Gabriel, e parabéns pela condução, porque essa parte assim é importante. Se você não souber conduzir, o teu entrevistado também não consegue desenvolver. Eu às vezes ficava retido, assim, depende, já aconteceu comigo, entrevistas ao vivo, às vezes, retido, queria falar, mas o cara não soube fazer a pergunta e aí eu não consegui. Mas parabéns aí pela condução. Muito obrigado, que isso. E sempre que tiver alguma pauta, passa pra gente, estamos sempre à sua disposição também. Obrigado, com certeza haverá, porque só está começando, né? Só está começando. Eu diria assim, para fechar, que a população fique contente, porque a Câmara que aí está é uma Câmara oxigenada, com ideia de trabalhar mesmo, fazer seu papel. Então, renovação, como eu disse, um concorrente, eu não cito novamente, há mais de 30 anos que não havia uma Câmara tão independente. É isso, hoje o papo foi com o vereador Antônio Marcos, do PSD. Voltamos agora, talvez. Amanhã tem, Lucas? Tem com o Valdecir Alcântara. Aqui no Gazeta Entrevista a gente vai conversar com o vereador Valdecir Alcântara, tá bom? Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui. Deixe o seu like, curta, comente, compartilhe, para nos ajudar a sempre estar melhorando e também atingindo mais visualizações aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.